E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista, aqui quem fala é Mariano. Começou a Libertadores, pessoal. Vamos comentar aí a estreia do Grêmio contra o Rosário Central, lá na Argentina, né? Vamos falar um pouco falar do jogo aí, começando pelo primeiro tempo, né? Vou falar aí o Grêmio, como eu digo, poderia ter ganho esse jogo. Na minha opinião, não mereceu ter ganho o jogo, apesar de todas as oportunidades que teve. Não vou dizer que merecia ter ganho por toda a valentia, né? A valentia e o galhardismo do time do Rosário. Pois eles um time que defende na base da força, da cacetada, ataca desorganizadamente, um time de mediano para baixo, na minha opinião, mas com muita garra. Castelhano, argentino, sabe jogar uma Libertadores da América. Começando já por aí, um time inferior ao Grêmio, onde o Grêmio tinha sim condições de ter ganho do Rosário Central, mesmo com alguns problemas que, pelo menos na minha opinião, aconteceu aí referente ao time do Grêmio. Vou para resumir certas coisas que eu não preciso resumir no final. Acho que o Grêmio tem grandes chances de ser campeão da América. Volto a dizer, o Grêmio tem um plantel com jogadores óbvios, um diferente do outro, cada um com suas características, mas um plantel, e cabe ao treinador escalar, substituir e fazer o time jogar. Tá? Então vamos lá. Começando a partida, o Grêmio, eu já comecei a observar problemas o gol aos 3 minutos vem de uma falha de recomposição do Marinho ao lado direito, onde mais ou menos até os 8 minutos do primeiro tempo, o Grêmio foi uma avenida pelo lado direito de defesa, lado esquerdo de ataque do Rosário Central. Tá? Começa por aí, lado direito de defesa, esquerdo de defesa, isso aí. Né? Começa ali. Depois que o Grêmio tomou o gol aos 3 minutos, assim por diante, o Marinho volta a recompor. Tá? Então o problema do Grêmio começa com uma coisa que eu já venho falando, na lentidão de recomposição de defesa. Né? Nisso o Maicon é lento, sim. Tá? E principalmente quando tem o Maicon e o Rômulo, que foi um dos principais problemas da meia cancha ali dos centro-médios, pois esteve perdido em campo por momentos. Inclusive a gente via nitidamente que ele não sabia onde ficar. No mais, quando teve conscientemente no jogo, o mesmo jogador burocrático, um Cícero, que a única coisa que eu posso dizer que ele fez assim de conclusivo, né, nem marcar muito mal, né, foi lançamentos, viradas de jogo, que no primeiro tempo foi talvez uma das únicas alternativas do Grêmio, pois os volantes não jogaram, tiveram que marcar e degladiar com o time do Rosário Central, e Luan, a peça principal para articular meia cancha, laterais e a frente do Grêmio, não jogou. Luan muito abaixo, não jogou literalmente, né, a partida, muito mal, tirando o pezinho displicente. O jogador mais participativo do Grêmio, Marinho, que sofreu muitas faltas, foi participativo, levou o Grêmio a perto da área, mas continuo com a impressão de que muitas vezes sai do lado e vai a lugar nenhum. E o grande diferencial desse time do Grêmio foi Everton Cebolinha, um craque de futebol, que aos 13 minutos empata a partida num gol de craque, uma virada de bola, né, onde ele recebe, vê o corredor, dribla 3 jogadores e mais 2 que o acompanham a jogada e caixa, empata o jogo. Então o Grêmio teve muito mal na articulação, Luan não jogando nada, tendo que fazer Everton vir para o meio muitas vezes, também no segundo tempo. Né? Os laterais não participaram, Cortez aquela mesma coisa, dando tijolada para o Everton resolvendo o tijolo, né? Ou muitas vezes a saída de bola com o Cortez quando tinha
corredor pelo menos até o meio de campo. O Grêmio não tinha articulação, muitos passes longos errados, né? Como o Maneuve tentando jogar até o estilo do Grêmio com a bola nos pés, não conseguindo, passes longos e contra-ataque para o Rosário Central. Viseu, jogador que foi muito articulado no primeiro tempo, mostrou um grande valor, queria dizer assim, podem até me criticar, mas gostei muito do Viseu. Talvez também um dos principais fatores do Grêmio não ter ganho a partida foram no mínimo 3 gols que o Viseu errou, feitos com o centroavante, não pode errar. Mas não posso queimar um centroavante que se mexe, que articulou, que brigou com os zagueiros, e olha, que brigar com aquele time do Rosário Central, o cara tem que ter peito, né? Eu vi muita gente apagadinha ontem ali. Então o que acontece? Não gostei do que eu não gostei do Viseu, que eu esperava mais, porque o Viseu tem velocidade, foi dele com os pés. E quanto a todos os gols, que como eu mesmo digo aqui, o centroavante não pode errar, vamos dar crédito. É o primeiro jogo do Grêmio na Libertadores, vamos dizer assim, Viseu já fez gol, né? Então vamos dar crédito. Lembrem Jonas, lembrem o próprio Cebolinha e Pedro Rocha, que eu mesmo dizia, se esses guri só acertarem o pé, viram craque, tem habilidade e jogam bem. E Everton principalmente, né? E tá aí, então vamos dar crédito ao Viseu, né? Então assim, fora a individualidade do Everton, o Grêmio foi muito pouco, pois o time do Rosário Central é um time fraco. O Grêmio poderia ter ganho essa partida com mais de 2 gols de diferença, né? O Jeromel e Kahneman, a falha do Kahneman no tempo de bola, no gol do Rosário. Jeromel parece que ainda não se encontrou, alguns problemas inclusive de posicionamento de Kahneman e Jeromel, né? Mas o Grêmio termina o primeiro tempo desse jeito, pouca articulação no meio por causa do Luan, os laterais sucumbindo, não podendo jogar, principalmente o Leonardo do lado direito, né? Também tendo que fazer a cobertura, quando volta em meio o Marinho não vinha, fazer a cobertura de si mesmo, né? O Cortez tentando pelo meio, lá por trás, ou jogando com o Everton, né? E Luan apagado, Luan inclusive atrapalhando jogadas, às vezes nos setores onde outros jogadores estavam não conseguindo jogar, e muita displicência do Luan, né? Muito toquinho, muita coisinha aí, e aí não cabe. E aí termina o primeiro tempo, né? Com a boa participação do Marinho, como eu digo, mas parece sair do lado e não lugar nenhum. Everton, Viseu jogando, Michael me pareceu um pouco abaixo, mas jogando futebol, nosso capitão foi muito participativo. Queria dar destaque a Michael e Kahneman nas confusões que deu no final do primeiro tempo, onde os caras foram lá, é isso aí, pode crer, né? E o destaque aí para o Paulo Vitor, fez uma defesa espetacular, venenosíssima no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o destaque é o seguinte: o Grêmio volta do mesmo jeito, o Rosário, os primeiros minutos de novo na cacetada, empurrando o time do Grêmio para trás, e o Grêmio não fazendo força, o Grêmio sucumbindo ao time do Rosário Central, que só tinha força jogar que nem futebol americano ou bola alçada na área. O que me entristece é, por exemplo, assim, tu ver que o Renato demorou para mexer, e quando mexe, na minha opinião, mexe invertido, tipo uma situação de querer dar uma degênio do futebol, né? Aonde ele primeiro tira o Luan e põe o Matheus Henrique, para depois tirar aí avança o Michael, né? Já cansado. Aí ele tira o Michael e põe o Jean-Pierre. Cara, assim, tira a porra do Rômulo e põe o Matheus Henrique, né? Que no que entrou, tu já vê, Matheus Henrique entra, já dá nova cara ao Grêmio, como o Arthur. Me lembrou de novo o Arthur, e lembra mesmo, né? E tira o Luan e põe o Jean-Pierre, que mostrou uma boa categoria, mas na minha opinião poderia ter participado com mais afinco, vamos dizer assim. E depois sai Viseu, que eu, na minha opinião, dou crédito a ele, e entra, por incrível que pareça, André, na minha opinião, do pouco que jogou, bem participativo, assim, não me parecia aquele André moloide, mas pouco fez também. O Grêmio poderia ter ganho esse jogo, o Renato, na minha, inverteu substituição,
e os problemas aí do primeiro tempo, que até as substituições continuaram no segundo tempo até as substituições, né? Então assim, ó, poderíamos ter ganho, é um bom resultado, mas para ter bala na agulha, todo esse glé, que nós torcedores temos esperança e que o Brasil inteiro fala do Grêmio, na minha opinião, ficou pouco. Mas com certeza classificaremos e o Renato que arruma, substitua e ajeite esse time. É isso aí, pode crer!